Salve acadêmico, salve acadêmica, bem-vindos mais uma vez. Chegamos a uma etapa importantíssima da nossa graduação em Pedagogia pela COPEI. Para a nossa aula 2 do componente curricular Estágio Supervisionado 3, as reflexões que propomos circundam em torno de observarmos a prática pedagógica realizada nas diferentes áreas do conhecimento das séries iniciais, estabelecendo, portanto, um confronto, um diálogo entre teoria e prática. A prática de ensino nos cursos de formação de professores, ela assume uma posição de protagonista, uma posição de destaque na grade curricular, uma vez que ela proporciona um elo entre as demais disciplinas da graduação, entre as demais disciplinas do curso, conciliando de todo modo a teoria, a prática, a nossa própria prática docente e nos possibilitando dessa forma reflexões principalmente no nível científico, a nível científico. A prática de ensino através dos estágios, e essa turma para a qual eu falo de modo mais especial já realizou duas etapas do estágio prático. Estamos na terceira etapa do estágio parte teórica, mas os discentes, os graduandos, já cumpriram as duas primeiras etapas do estágio prático. E quando nós falamos de prática de ensino através dos estágios, que são extremamente essenciais, este permite aos discentes que ainda não exercem, por sua vez, o magistério, a docência, uma construção mais segura de saberes e a própria formação de identidade profissional para a qual esse indivíduo, esse sujeito, pretende traçar, pretende caminhar. Nesse enfoque, a prática de ensino e os estágios em todas as suas modalidades, em todas as suas etapas, são fundamentais a fim de que se motive o processo dialético, o processo reflexivo deste futuro professor, deste futuro pedagogo, possibilitando assim o desenvolvimento da praxis pedagógica. Indivíduos que não atuam no interior da escola podem apresentar conhecimentos superficiais, porque talvez o contato com a escola não lhe foi permitido. O contato com a realidade escolar de maneira mais aproximada não lhe foi possibilitado. O estágio, amparado a uma fundamentação teórica consistente, propiciará a esses futuros professores um entendimento mais claro, um entendimento mais visível das situações que ocorrem no interior da escola, das situações que ocorrem nesses espaços escolares e, consequentemente, possibilitará assim uma adequada intervenção na realidade dessas instituições, na realidade destes espaços. O estágio, ele pode ser considerado, como nos orienta Pimenta, uma oportunidade de aprendizagem da profissão docente e desta construção paulatina de identidade profissional. Então, nós não podemos considerar o estágio como uma mera instrumentalização técnica, como um mero recurso técnico, porque o seu objetivo ultrapassa essa perspectiva. O seu objetivo vai além de ensinar conteúdos, modos de se fazer, modos a serem aplicados em diversas situações reais. Então, o objetivo do estágio vai muito mais além, ultrapassa essas prerrogativas, estes pressupostos.
Assim sendo, a prática de ensino e o estágio, ele não garantem de nenhum modo uma preparação completa para o magistério. Nós podemos afirmar isso. Mas eles possibilitam que o futuro educador tenha essas noções básicas do que é ser professor nos dias atuais, na contemporaneidade, a partir de tantas demandas que surgem no universo educacional. O ajuda também a entender, a compreender melhor a realidade dos alunos que frequentam e que estão na escola, entre muitas e muitas outras, entre tantos e tantos outros aspectos. Essa oportunidade não é apenas de observação, mas de reflexão, além da atuação. Reflexão e observação sobre a própria prática, sobre as práticas que são adotadas nesses espaços escolares, a fim de permitir ao próprio aluno estagiário, ao próprio graduando estagiário, reafirmar sua escolha na profissão que optou, na opção que escolheu, nesta profissão que escolheu, e para que ele, a partir disso, resolva assumir-se, identificar-se como esse profissional, um profissional que também se torna um profissional politizado, a partir de todas essas possibilidades de reflexão, de análise, compreendendo assim a sua própria atuação, o seu próprio espaço desde o início da sua carreira. Para que o estágio ele surta efeito, é necessário que as atividades elas sejam programadas, organizadas, articuladas, de modo que as mesmas não se distanciem da realidade. Então, a realidade, os contextos nos quais ela estará inserida precisam ser contemplados, precisam ser considerados. É preciso que haja intencionalidade e reflexão sobre as atividades que são desenvolvidas ou sobre as atividades que serão desenvolvidas. Segundo Paulo Freire, é nesta formação do professor ou do pretenso a professor que devemos exercitar a reflexão crítica sobre a própria prática. E é pensando criticamente, nos diz ele, a prática de hoje ou a prática de ontem, que nós podemos melhorar a próxima prática, a prática ou as práticas futuras. Dessa forma, o estágio favorece aos que não exercem o magistério um espaço privilegiado. Privilegiado no sentido de vivenciar experiências pedagógicas de modo a aprender e a apreender a profissão docente. Os conhecimentos e as atividades que constituem essa base de formação do professor e a própria base de formação do curso também são primordiais, porque elas nos possibilitam apropriarmos-nos de instrumentos teóricos, de instrumentos metodológicos, para compreendermos o sistema educacional como um todo, para fazermos reflexões acerca deste sistema. Vasquez nos diz que a teoria ela pode contribuir sim para a transformação do mundo, mas para isso ela tem que sair de si mesmo e, em primeiro lugar, precisa ser absorvida pelos que vão ocasionar com atos reais, aqueles que lidarão com a realidade, com os contextos reais e com os contextos efetivos, tal transformação. Então, é sempre uma oportunidade de reflexão sobre a teoria, de pensar dialeticamente a prática. Nas aulas que são proporcionadas pelos estágios supervisionados, pelas práticas de ensino. Então, todo esse leque de possibilidades nos é ofertado.
e é através dele que as experiências de estágio são expostas, são refletidas. Então, é isso que nós temos procurado fazer ao longo das nossas disciplinas de estágio supervisionado. Né? Tivemos estágio supervisionado 1, 2, estamos agora no estágio supervisionado 3. Então, essas reflexões serão conduzidas até estágio supervisionado 4. Então, é este o nosso espaço de construção coletiva, de construção reflexiva da própria praxis, da própria prática pedagógica. É esse o momento que nós temos para conciliar, então, para estabelecer um diálogo entre a teoria e a prática. E o objetivo é sempre formar educadores que possam se tornar profissionais competentes, não apenas no quesito técnico, científico, mas pedagógico, politicamente também falando, e cujo compromisso, como nos indica Pimenta, seja com os interesses da sociedade, da população, da comunidade na qual ele está inserido. Trabalhando dessa maneira, com este confronto estabelecido entre teoria e prática, seguido, obviamente, por este processo reflexivo, os alunos, os graduandos, estagiários, passam a compreender a dinâmica do estágio, permitindo que a sua identidade docente floresça, apareça, comece a se estruturar. É nesse momento, também nos indica Freire, que o pensar certo supera o ingênuo e é produzido pelo aprendiz em comunhão com o professor formador. Então são esses diálogos, essas trocas, essas partilhas estabelecidas entre o professor mediador, orientador e os estagiários, os graduandos, é que se faz aí esse processo, né, de se transformar, do aprendiz se transformar neste próprio professor, neste futuro pedagogo, neste futuro educador. Nós falamos no nosso encontro 1, né, trouxemos essa diferença interessante que Rubem Alves faz de professor para educador. Né? Então, em qual profissional estamos nos formando? Estamos nos tornando professores meramente técnicos ou estamos nos formando, de fato, educadores? Essas árvores que nunca morrem, como poeticamente, metaforicamente, nos diz Rubem Alves. O professor de prática de ensino, ao coordenar o estágio, vai auxiliar os seus alunos a estabelecerem essa relação entre teoria e prática, ultrapassando o senso comum e pensando sempre cientificamente. Nesse enfoque, o estágio ele vai ser tratado como pesquisa. E Pimenta nos diz que a pesquisa é sempre este componente, este ingrediente essencial das práticas de estágio. Porque a partir da pesquisa nós vislumbraremos novas possibilidades, possibilidades de ensinar, possibilidades de aprender, sempre dentro e nessa perspectiva da profissão docente. Então precisamos entender a teoria para refletirmos sobre a prática. Em um curso de formação de professores, a função da prática de ensino, sempre amparada pelos estágios, é permitir ao próprio aluno que ele compreenda particularidades, interfaces das diferentes realidades e dos diversos contextos escolares. Nesse sentido, o aluno desenvolverá competência técnica, estará gabaritado. Saviani diz que essa competência técnica é algo essencial ao profissional da educação, porque ela compreende o domínio teórico e prático dos princípios e dos conhecimentos que regem a instituição escolar. Mesmo que o indivíduo ainda não tenha experiência como docente,
ele poderá ter uma formação sólida se esse processo for construído dessa forma. Sólida porque ele estará respaldado, ele estará amparado não apenas na teoria, mas na prática e na reflexão. A formação desse profissional será baseada sempre numa prática de investigação, numa prática investigativa, e permitirá que eu mesmo recrie ideias sobre o trabalho escolar, contribua favoravelmente às escolas. Assim sendo, ao adentrar esse sistema educacional, o aluno estagiário ele terá adquirido aí habilidades, competências, que permitirá que ele trabalhe no sentido de atingir essa educação que humaniza, essa educação que torna os sujeitos emancipados. E ele será, portanto, este docente emancipador. Quando falamos sobre a importância do estágio para aqueles que já exercem o magistério, nós precisamos observar que, em decorrência às políticas mais contemporâneas, muitos indivíduos que já atuavam como professores precisaram retornar aos espaços universitários ou precisaram se preocupar com a sua formação universitária. As políticas de educação e suas reformas decorrentes da redução do papel do Estado, dos acordos internacionais, nos afirma Pimenta, chegam à vida dos professores exigindo deles um ensino de qualidade, qualificação, competência para exercer a docência. Então, tudo isso lhe será necessário, principalmente nos tempos atuais, para que esse professor se torne efetivamente qualificado. A LDB, a nossa lei-mãe da educação, traz no título 9 das disposições transitórias, no artigo 87, parágrafo 4º, a exigência de, até o fim da década da educação, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Então, já é uma realidade que era vislumbrada desde a LDB e que agora foi reafirmada pelas DCNs, então é amparada, é garantida. Então, as exigências para que esse professor seja cada vez mais qualificado e que tenha experiência prática é cada vez mais concreta nos nossos dias, no atual cenário da educação. Então, hoje, por exemplo, ao nos submetermos a concursos, a qualquer processo seletivo da área da educação, nos será exigida essa qualificação para a atuação enquanto docentes. Para pessoas que já conhecem o interior da escola, o estágio é uma possibilidade de ressignificar esses espaços, de ressignificar essas realidades, de ressignificar a própria identidade profissional, através desse processo de formação contínua, de formação constante. Então, quando professores e alunos trabalham conteúdos e atividades do estágio no campo de seu conhecimento específico, percebem que problemas e possibilidades de seu cotidiano serão debatidos, serão reflexionados, serão interferidos, como nos alerta Pimenta. O estágio, neste caso, significa um retrato vivo da nossa própria prática docente. Enquanto alunos, estagiários, nós passamos a refletir sobre a nossa própria prática, nós passamos a construir essa prática constantemente. E isso é nada mais e nada menos do que um processo investigativo, um processo de pesquisa e de autorreflexão. Pesquisa com apoio, porque com o apoio do professor orientador, o aluno reflete à luz das teorias que lhes são apresentadas,
as experiências que ele vivencia nesses espaços proporcionados pelos estágios e projeta dessa forma um novo conhecimento. Então, neste sentido, novas oportunidades surgem ao aluno estagiário. O mesmo descobre novos caminhos, supera obstáculos, constrói novas fórmulas, novos jeitos de caminhar, de percorrer esse percurso, muda sua prática, sempre amparado pela pesquisa, pela reflexão. E essa reflexão instrumentaliza, dá instrumentos ao professor e permite o desenvolvimento da competência técnica. Saviani, ao citar Guiomar, enfatiza que a escola está impregnada de ponta a ponta pelo aspecto político. Ela se configura como um dos espaços em que os interesses contraditórios próprios da sociedade, e falamos, portanto, de uma sociedade capitalista, entram em disputa pela apropriação do conhecimento. Então, o professor, ele precisa ser politizado porque ele lidará com essas situações em sala de aula. Ele lidará com esses reflexos em sala de aula. E, portanto, ele precisa saber refletir sua própria prática para que ele se torne esse agente de transformação em sala de aula. A prática de ensino permite ao aluno, futuro professor ou já professor, realizar essa reflexão sobre a sua própria ação. E Mello nos indica que este fato é fundamental, é importante, porque o professor ele é paulatinamente esvaziado dos seus instrumentos de trabalho, do conteúdo, dos métodos, restando-lhes agora saber, quando muito, uma técnica sem competência. Então, ao realizarmos os estágios, percebemos um movimento dialético que ocorre dentro da escola, no chão das escolas, para que a gente tenha essa formação de fato contínua, como prática reflexiva, como prática dinamizada pela praxis. A prática de ensino, resguardada pelo estágio, permite viabilizar propostas iluminadas pela teoria, mas que se concretizam, que se perpetuam e efetuam na prática. Ao fazer essa reflexão sobre a prática pedagógica observada e sobre a nossa própria prática, nós transformamos o saber e reconstruímos a nossa identidade profissional, porque a gente vai refletir aí sempre sobre a melhoria da qualidade de ensino. E pensar na melhoria da qualidade de ensino pressupõe também nos tornarmos agentes desse processo de transformação. A prática de ensino, amparada pelo estágio supervisionado, nos proporcionará a construção dessa identidade, nos possibilitará ressignificar a nossa profissão docente e teremos, portanto, a possibilidade de integrar teoria à prática, de modo que todos nós, professores, alunos, graduandos, compreendamos a complexidade das práticas institucionais, das ações que são praticadas nestes espaços. Mas para isso, é preciso que nós, enquanto professores orientadores, também planejemos, nos organizemos, nos articulemos junto ao corpo docente da instituição, junto à coordenação do curso, para que a prática de ensino seja esse eixo, seja esse gancho, a outras disciplinas, para que possibilite aí a reflexão, a pesquisa. Ou seja, que nós estejamos sempre amparados por uma fundamentação teórica que o aluno utilizará em sua prática, que oportunizará a esse aluno refletir, transformar,
transgredir, para que ele perpasse e ultrapasse os limites que a própria instituição universitária lhe impõe. Então é nesse contexto que a praxis pedagógica ela vai se estruturando. E há a formação, portanto, desse profissional competente, gabaritado, qualificado, que possui técnicas, que possui um arcabouço teórico, que possui habilidades que lhe serão pertinentes para que ele intervenha na realidade ou nas realidades existentes. Então, a teoria ela garante essa fundamentação teórica e, consequentemente, possibilita o entendimento da estrutura, do funcionamento da escola como um todo. Mas é a prática que vai efetuar tudo isso. Só a prática viabilizará a reflexão sobre os nossos atos. Só a prática, aliada à teoria, permitirá ao profissional adquirir a competência que lhe é necessária, a competência técnica, a competência científica, a competência reflexiva, que lhe será fundamental, essencial à praxis pedagógica. Encerramos aqui as nossas considerações iniciais para o diálogo, para as reflexões que acontecerão no nosso encontro de número 2. Dois textos, já foram disponibilizados à turma previamente para que a gente amplie um pouco mais essas discussões no nosso encontro que acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2021 via Meet. Até lá, um grande abraço e nos encontramos na quinta-feira.